Você sabia que você já é salvo? Talvez você nunca parou para pensar nisso. A Bíblia não contém erros. Efésios 2:8. Pois é pela graça que sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. E morreu na cruz. Ele morreu para te dar a salvação. Então, pela graça sois salvos. Daniel disse que há um Deus nos céus que revela mistérios. Curve suas cabeças, feche seus olhos. Pai nosso que estás em nós, santificado foi o teu nome. Eu sei que o Senhor é poderoso para fazer além daquilo que te pedimos e pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. Manifesta a tua glória em nossas vidas e revela a tua palavra, com um espírito de sabedoria, de entendimento e de revelação, sobre cada um de nós, sobre cada um que vão ouvir, dos que vão assistir e receber a tua palavra. Está escrito que a fé vem pelo ouvir, então que seja manifestado o entendimento perfeito sobre os que vão ouvir, para a tua glória. É o que eu oro, é o que eu peço, é a minha intercessão, em nome de Jesus Cristo, aquele que vive e que reina para todo sempre. Quem pode dizer amém? Amém. E uma salva de palmas a ele. Anjos de Deus podem se assentar, por favor. Antes de eu trazer o apostolado, deixa eu mostrar e explicar em alguns minutos, não posso gastar mais que 2 minutos, 3. Para quem não sabe, esta é a nossa nova revista, nosso novo trabalho. É uma revista de evangelização. O objetivo dessa revista, desse trabalho, não foi alcançar vocês, porque vocês já têm um pastor em graça, já congregam numa igreja em graça, já têm um apóstolo, já receberam a graça e o apostolado. Então, o objetivo por isso que o nome da revista é O Mover. É uma revista com tiragem trimestral. Então, a próxima só em novembro, começo de dezembro. O foco, o objetivo não é vocês aqui da igreja. E nem quem está em graça, ainda do MGA Rio Grande do Sul, Paraná, sei lá onde. O objetivo não é quem já está em graça. Esse trabalho é específico. Tem um foco, tem uma meta, tem uma missão. Alcançar quem ainda não conhece a graça. Em outras palavras, quem ainda está debaixo da lei. E como que vamos trabalhar com essa revista segundo a direção que Deus me deu? Você vai precisar amar o próximo como a ti mesmo. Porque você já está em graça. Você já tem um pastor. Você já tem uma igreja em graça para congregar. Por isso que o trabalho não foi feito para você. Mas eu não posso ter uma? Pode. Você pode ter uma. Pode ter 2, pode ter 500, você. Contanto que o foco seja alcançar os que não conhecem a graça ainda. Então, qual que é a missão? Qual a direção que Deus deu? Nós em graça, não é para quem está fora. Isso aqui eu não vou oferecer para quem está de fora. Nós em graça, que já estamos em graça, vamos adquirir a revista, tá? Por um preço simbólico, que eu não vou falar aqui ao vivo, que tem gente mal intencionada. É um preço simbólico só para custear a revista. Para quê? Você, em oração, isso aí em 3 segundos. Senhor, para quem que eu devo entregar essa revista? Alguém que está debaixo da lei. Aí você vai lembrar de um irmão, de uma irmã, de um pastor, não sei. Não sei quem Deus vai pôr no seu coração. Você vai adquirir a revista e vai dar para a pessoa que Deus pôs no seu coração. Dá. Você não vai vender, vai dar de graça. O objetivo é esse. Dá um sinal quem está entendendo. O foco é alcançar quem não conhece a graça. Eu posso adquirir quantas? Agora que chegou a nova remessa, pode adquirir quantas quiser. Já é a 2ª edição, porque a primeira voou. Foi para Brasília, foi para o Rio Grande do Sul, foi para o Paraná. Já está voando, já está espalhando pelo Brasil. Então, você adquire quantas? Quantos Deus pôs no seu coração? Pastor, Deus está colocando no meu coração entregar uma revista para 2 pessoas. Então, 2 revistas. Pastor, tem 5 pessoas que Deus pôs no meu coração que não conhecem a graça e eu quero que elas conheçam a graça. Então, 5 pessoas são 5 revistas. Pastor, Deus colocou uma pessoa no meu coração. Uma revista. Entendeu? Você, ao término do culto,
Você aí no WhatsApp pode pedir pelo WhatsApp depois, pela internet, chama a gente pelo WhatsApp, nós enviamos pelo correio. Acabando aqui o culto, passa na livraria, abençoado. Isso é Marcos 12, 31. Jesus disse, amarás o próximo com a ti mesmo. Eu já estou em graça. Você já está em graça. Esse trabalho não foi feito para mim e nem para você, mas para alcançar quem não conhece a graça. Para eu dormir em paz, me dá um sinal quem está entendendo, que é para alcançar quem não conhece a graça. Mas eu não posso ter para mim? Você pode, compra uma para você depois, tá? Para você ter na sua casa, para guardar, sei lá para quê. Mas o foco é para quem não está em graça, quem não conhece a graça, quem está debaixo da lei. Então você, em alguns segundos, Deus já põe a pessoa, se é que já não te mostrou quem é a pessoa aí. Ah, pastor, você está falando, Deus pôs no meu coração. Não sei quem, eu só sei que é para você entregar para um crente, um cristão, o evangélico, o católico, não sei para quem. Para quem crê na Bíblia, para quem não conhece a graça ainda. Terminando a reunião, passa na livraria, adquire quantos você quiser com a Jéssica lá, contanto que você cumpra a sua missão de amar o próximo como a ti mesmo. Quem entendeu? Se é uma pessoa que Deus põe no seu coração, adquira um e dê para a pessoa. Amanhã, terça, não sei quando. Deus colocou 5 pessoas, 10, não sei quantas pessoas Deus está te mostrando aí. De uma coisa eu sei, quando Deus fala, Ele fala firme. E aquilo fica na sua mente, no seu coração. Ele te mostra se é homem, se é mulher, se é pastor, se é missionário, eu não sei. Ele te mostra. Aquela pessoa, Ele mostra para você. Então você adquire a revista e vai falar assim, Deus colocou você no meu coração e eu vim te entregar esse presente. Você não precisa pregar, você não precisa falar, você fala assim, Deus colocou você no meu coração e eu vim te trazer esse presente. Amém? Vê aí quem ou quantas pessoas Deus pôs no seu coração, pessoas que não conhecem a graça. Não é para você pegar isso aqui e dar para a Jéssica, para a Elaine, para o Davis, não. É para quem não conhece a graça, para quem está debaixo da lei ainda. Entenderam? Jéssica, por favor, podem pegar com a Jéssica depois na livraria e amar o próximo como a si mesmo. Posso ouvir um amém? Amém? Uma salva de palmas a Deus por esse trabalho, que tem um objetivo, uma missão. Bom, vamos correr que eu tenho, o relógio não para. Já orei pela ministração de hoje, já intercedi. Nesta noite, mais uma vez, vocês vão ouvir um mistério de Deus. Todo mistério só tem validade se for revelado. Por isso Daniel 2, 28, há um Deus que revela mistério. Se o mistério não é revelado, então ainda é mistério. Quando ele é revelado, ele deixa de ser um mistério e passa a ser uma revelação. E é por isso que eu orei. Então venha sobre vocês a revelação desse mistério que eu vou ministrar nessa noite. Amém? Vocês sabem que Jesus mesmo disse que existem muitos chamados, mas poucos escolhidos. E qual a diferença de ser chamado e de ser escolhido? E qual você é? Você foi chamado ou você foi escolhido? Qual o tema, Jéssica, por favor? A diferença... Vê aí, Deivão, se não atrapalha, apagando a luz aqui. A diferença entre ser chamado e ser escolhido. Pode ser assim? Não tem problema? A diferença entre ser chamado. Chamado por quem? Por Deus. Quem chama é Deus. E quem escolhe é Deus. Alguém aqui sabe qual a diferença? Ou imagina qual a diferença? Ou pensa que não há nenhuma diferença? Se não houvesse diferença, por que um chama banana e o outro chama tomate? Já começa que só de olhar já são diferentes. A banana e o tomate. Então a banana não é o tomate não é banana. Logo não é a mesma coisa. Então o chamado não é a mesma coisa que ser escolhido. Se não, por que mudou o nome? A diferença, me permita, tá? Me permita. Você vai saber qual você é. E é preciso saber.
E também vai saber também de outras pessoas. Por que que pessoas agem de um modo e outras pessoas não agem daquele modo? Por que que a pessoa X tem um modo de vida e a pessoa Y tem outro modo de vida? Bom, abra sua Bíblia aí em Mateus capítulo 20, por favor. Presta atenção, hein? Muita atenção. Porque, como eu disse quarta-feira, esta ministração vai te responder, Igor, muitas perguntas. O que eu falei? Pode ter certeza disso. Você, Sara, vai ter respostas. O Espírito já me falou. Você vai ter respostas. E interessante, Deus é tão bom que você vai ter resposta sem perguntar. Você só pensou. E Ele pegou, me revela aqui e vai te responder através da ministração. Isso se chama apostolado. O apostolado é profético, é revelado a um profeta, trazido por um apóstolo, que é interpretado. Então, você vê nitidamente. O Adriano vai ter resposta. Vocês vão ter respostas da diferença do chamado para o escolhido. Mateus, capítulo 20. Quem achou, diga amém. Mateus 20, versículo 16, Jesus disse assim: assim os últimos serão os primeiros. Assim os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Por que que é assim? Ele falou, porque muitos são chamados. Muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Assim, Mateus 20, 16, os últimos serão os primeiros. Últimos, primeiros. Chamados e escolhidos. Aqui tem uma coisa que me faz e me fez pensar. Os últimos serão os primeiros. Os últimos serão os primeiros. Mas o que tem a ver o primeiro? O primeiro, segundo Jesus, são os que são chamados. E me parece aqui pelo Espírito Santo que os escolhidos são os últimos. Está entendendo um pouquinho? Se você olhar Mateus 20, 16, últimos da fila é os que são os primeiros. O primeiro da fila, esse é os últimos. Por quê? Sabe, os primeiros são os que são chamados. Sabe, os últimos são os que são escolhidos. Até aí? E daí? O que muda? Mateus 22, o Espírito Santo vai ser mais claro. Por favor. Mateus 22. Preste muita atenção agora. Porque agora o objetivo é ser claríssimo. Mateus 22, versículo 2. Mateus 22, 2. O reino dos céus, ou o reino de Deus, que é a mesma coisa, é semelhante a um rei que celebrou as bodas de seu filho. Enviou os seus servos para chamar os convidados. Convidados. O reino dos céus é semelhante a um rei. Celebrou as bodas de seu filho. Enviou os seus servos para chamar os convidados para o culto, aliás, para as bodas. Mas esses não quiseram vir. Estava muito frio, estava longe, estava chovendo, não sei. Depois enviou outros servos recomendando: olha,
dizei aos convidados. Então, existe uma festa, bodas quer dizer festa, ou celebração, culto, vai, pronto. Existem convidados que serão o quê? Chamados. Convidados serão chamados para a festa. Muitos são chamados. Eu não estou o dia inteiro na internet chamando. Eu não estou há 30 anos chamando. Eu chamo pelo WhatsApp, eu chamo pelo Facebook, estou chamando aqui ao vivo. De quarta-feira eu chamo. Quando começou o culto, hoje eu chamei. Estamos aqui na Rua Oratório, número 5008, MGA, Ministério Gaspar. Não estou chamando? Faz 30 anos que eu estou chamando. Mas chamando quem? Os convidados. Abre um parênteses, não são todos que foram ou que são convidados. Porque existem bodes na terra. Então não são todos que são convidados. Mateus 22, verso 4. Depois enviou outros servos recomendando, olha, dizei aos convidados que já preparei o meu jantar. Meus bois e cevados já foram mortos e tudo está pronto. Vinde, venha para o culto, venha para a igreja. Jesus não falava assim, né? Venha promover. Jesus falava, vinde às bodas. Porém eles... Você vê que a história se repete e o ser humano continua o mesmo? Mateus 22, 5. Porém eles não fazendo caso, não dando importância. Porém, eles não fazendo caso, um foi para o campo, o outro foi para o seu negócio, o outro foi para a festa, o outro foi passear, foi viajar, o outro foi para um churrasco, o outro foi para o aniversário. Verso 6. O restante, apoderando-se dos servos, eu sou vítima disso, os maltrataram e os mataram. Mas o Senhor manda os servos ir chamar os que já foram convidados. Uns deram desculpa, outros não sei o quê. Os que sobraram maltrataram, escorraçaram. Aqui na Bíblia ainda alguns mataram. Eu ainda estou aqui, não mataram ainda. Mateus 22, verso 7. O rei ficou com muita raiva. Enviou o seu exército e destruiu aqueles homicidas e incendiou a sua cidade. Então disse aos seus servos, o banquete na verdade está preparado. Tivemos aqui um banquete 10 e 11 de junho, 30 anos de ministério. Um veio de cá, o outro veio de lá, o outro veio de longe, o outro veio de mais longe, um pegou avião, o outro vieram. O banquete está preparado. O rei ficou com muita raiva. Verso 7. Enviou o seu exército, destruiu aqueles homicidas, incendiou a sua cidade. Então o rei disse aos seus servos, o banquete na verdade está preparado, mas os convidados, vamos falar a verdade, não eram dignos. Não dão valor. Não se importaram. E na atualidade, não se importam. Esse assunto é tão sério que o Espírito Santo vem falando comigo há muito tempo, há muitos anos. Até que ele me deu uma palavra. Demora para o Espírito Santo dar uma palavra. De muitos anos. Até que o Espírito Santo falou assim, qual a sua motivação? Ansem, como assim? O que te faz congregar? Por quê? Para quê? Qual o seu motivo?
Ó, que já passou 30 anos, né? Você congrega lá ainda. Você está indo lá ainda. A palavra que o Espírito Santo me deu foi essa: motivação. O rato é facilmente motivado. É só colocar um queijo perto dele. Ele faz de tudo para ir atrás do queijo, até arriscar sua própria vida e morrer. E muitos morrem só por causa de um queijo. Mas o queijo é o que o motiva. O sistema inventou muitas motivações. Venha fazer a campanha. E muitos ratos vão atrás do queijo e muitos morrem. O sistema inventou, criou várias motivações. Venha fazer uma corrente, você vai ter uma picape Hilux e vai ser empresário. Então o sistema, ele mostra o queijo, divulga para os ratos. E os que são facilmente, entre aspas, motivados a coisas carnais, terrenas, insignificantes, vão atrás. Peraí, Senhor, eu vou ter que colocar coisas carnais e insignificantes aqui para que... Fica ruim falar rato, né? Para que as pessoas venham para a festa, para as bodas. Senhor, eu vou ter que fazer isso. Não, irmãos. Agradeço se desligar o celular, tá? Estou pregando agora. Não, já passou 30 anos e eu não vou, de propósito, te motivar, te mostrando um pedaço de queijo. Vocês, quem já sabe quem eu sou, já deve ter percebido que eu tenho bastante queijo e do bom para dar. E dou de graça. Mas eu não vou te mostrar. Tem alguns que eu até escondo. Por quê? Porque senão vai vir só por causa do queijo. Motivação. Alguns? Não tem queijo. Nossa, que vergonha. Eu sei que o rato gosta de queijo. Mas por vezes o Espírito Santo fala para esconder o queijo, para não mostrar o queijo. Mas aí ele não vai ter motivação. Mas é isso que eu quero saber, qual é a motivação dele. O que te motiva? Porque dependendo do que te motiva, você é apenas um convidado. Você apenas só foi chamado. Muito diferente de ter sido escolhido por Deus. A diferença entre ser chamado, ou seja, convidado, e escolhido. O chamado não vai permanecer. Porque de propósito Deus manda esconder o queijo. E eu entendo ele. Sabe por quê? Para que fique claro que não foi escolhido. Que só estava por causa do queijo, da namorada, do emprego. Aliás, do queijo. Porque estava doente. Porque estava desempregado. Esse é o queijo. O chamado, Mateus 22. Você tem um dedo aí, não tem? Ele é chamado indicador. Mateus 22. Você pula o verso 2. Você pula o verso 3. Você pula o verso 4. Chega no verso 5. Você pega a sua caneta. Porque tem uma palavra aqui, ó. Mateus 22, 5. Porém eles quem? Os convidados, os que foram chamados, não fizeram caso. Não estou aqui para condenar ninguém, claro que não.
Me desculpa ser franco e sincero. Para mim não muda se você foi só chamado. Eu fui escolhido. Para mim não muda se você foi só chamado. Por isso que para mim não muda sozinho, com 50, com 10, com 2. Porque eu fui escolhido. Eu estou na festa. Estou reinando em vida. Estou comendo do bom e do melhor. Eu já entrei para a festa. Muitos foram só chamados. Mas verso 5. Não fizeram caso. Eu vou parar de viver por causa disso aí? Tá bom que eu vou parar de viver. Eu já estou dentro do salão, irmão. Eu estou comendo, já estou bebendo. Festona do rei. Os que não fizeram caso, desculpa a minha frieza e franqueza, eu não posso fazer nada. Aliás, a festa não é minha. Eu sei que eu já estou do lado de cá, provando de coisas melhores e superiores. Mas, verso 5, alguns não fazem caso. Eu custei para entender isso aí, viu? Pô, não foi fácil não, irmão. Entendeu o quê? Que tem gente que não se importa em não reinar em vida. Pô, escandalizei demais no começo. Porque eu achava que todo mundo queria entrar na festa, todo mundo queria reinar. Mas o tempo foi passando, até que chegou 30 anos, aí a gente entendeu alguma coisa, né? O tempo foi passando e foi ficando claro que tem pessoas, verso 5, que não se importam em reinar. Para mim é um escândalo, mas agora já estou mais ou menos melhor. Porque no começo foi difícil para mim entender, aceitar isso aí. Não acredito que o cara não quer reinar em vida, não acredito, ele não quer. O Senhor falou, não, ele não se importa. Mas é o melhor para ele não se importa. Mas vai ser o melhor para a família, mas ele não se importa. E eu já estava do lado de lá, na festa. E no começo eu ficava pensando nele. Eu ficava pensando nela. E aquela palavra, ele não se importa. E eu dentro da festa, sendo servido, garçom, aquela festona de milionário, nem de rico não é, o rei, a festa do rei. Eu já estou lá de dentro. Muito tempo eu fiquei pensando nos que estavam lá fora. Até que ele foi me convencendo, que por que não se importam, que eu teria que esquecê-los. Tem alguém entendendo? Senão eu não vivo. Até comprei uma moto para fazer trilha, para ver se eu consigo aliviar um pouquinho, né? Comprei um Fusca. Não tem lógica, né? O cara tem uma Land Rover, comprou um Fusca. Tem nada a ver uma coisa com a outra. A Land Rover falta falar. O Fusca eu tenho que empurrar. O cara é louco, mano. Não estou entendendo. Irmão, tudo isso é para tentar amenizar a minha mente. Porque eu já estou do lado de lá. Estou dentro da festa faz tempo. E o cara não chega. A festa começou às 11, já é meia-noite e meia, o cara não chega. 3 da manhã, o cara não chega. Senhor, eu fui falar com o rei. Mas ele falou assim, não, eu não falei para você que ele não se importa? Você vai precisar ouvir essa mensagem mais vezes. Eu sei disso. Mateus 22, versículo 5. Porém, eles não fazendo caso, um foi para o seu campo, outro para o seu negócio. Um dia foi um casal na minha casa e disse assim, eu não quero mais congregar, eu quero cuidar da minha vida, eu quero fazer a minha vontade. Olha lá, um foi para o seu campo, para o seu negócio, o outro para a sua vida. Não quer a vida de Deus, ele quer a vida dele. Mas como que é a vida dele? A vida dele é do jeito que ele quer. Ele quer fazer daquele jeito, ele faz daquele jeito. E fez. No final não foi, mas ele fez o que ele quis fazer. Um jovem de 25 anos veio falar comigo, porque geralmente quando a pessoa pede um conselho pastoral, ele não quer ouvir o que ele precisa ouvir. Ele quer ouvir o que ele quer ouvir. O filho, quando pede uma bicicleta para a mãe, ele não pensa que a mãe não tem dinheiro no momento para comprar ou que tem outras prioridades. Não, mãe, eu quero, ele já quer agora já. Ele está achando que é a mãe que não quer dar. Eu custei para entender, tá? Algumas surras que eu tomei aí do meu pai,
Eu pensava que é porque ele me odiava. Não, é porque ele me amava. Não tem lógica, claro que tem. Eu apanhei para não ser vagabundo. Eu apanhei para não ser um marginal. Eu apanhei para não ser um drogado. Quer dizer, ele me amava tanto que ele me corrigiu. Aí eu fui ler o Hebreus 12, não é o que Deus faz? Ele corrige quem ama. Então meu pai não me odiava, ele me amava. E hoje eu sou um homem do bem. Fui corrigido pelo meu pai. Mateus 22, o verso 5 tem uma palavra. Não fazendo caso, não dão a mínima. Quarta-feira temos culto aqui 7h30. Só para lembrar, deixa eu parar a mensagem um pouquinho aqui. Só para lembrar vocês, antes que eu esqueça, nós temos culto aqui de quarta-feira 7h30. Amém? Graça e apostolado toda quarta-feira. E de domingo às 18 horas. Só para lembrar. Mateus 22, verso 5. Mas eles não fazendo caso, foi um para o seu campo, outro para o seu negócio. O restante, apoderando-se dos servos, os maltrataram, mataram. O rei ficou com muita raiva, enviou seu exército, destruiu aqueles homicidas, incendiou a sua cidade. Então disse ao seu servo: o banquete na verdade está pronto, mas os... Se eu tivesse traduzido a Bíblia, eu tinha colocado a aspa aqui. Na minha Bíblia eu coloquei. Peguei minha caneta e coloquei. Mas os, entre aspas, convidados, não eram dignos. Isso responde o verso 5. Porque não fizeram, não fez questão alguma, não deu a mínima. Então, verso 9, vamos mudar de assunto, vai. Olha, ide às encruzilhadas, convidai para as bodas todos os que vocês encontrar. Dá revistinha, coloca o link no WhatsApp, coloca o link da mensagem no Facebook, passa o endereço do site, do canal no YouTube, sai convidando todo mundo. Os convidados não são dignos. Mateus 22, versículo 10. E saindo os servos. Você vê que a posição dos servos é uma. Totalmente diferente da posição dos convidados. Você sabe por que o nome é servo? Literalmente, para servir. Por isso que o nome é servo. É alguém que serve, que ajuda, que auxilia. Então, Mateus 22, verso 10. E saindo os servos pelos caminhos, ajuntaram todos quantos encontraram. Tantos maus, claro, porque não está escrito na testa quem é a pessoa. Eu entrego folhetos, eu falo da graça, eu espalho, eu divulgo, mas eu não sei quem é a intenção da pessoa. E então, verso 10, saindo os servos pelos caminhos, ajuntaram todos quantos encontraram, tanto os maus como bons, e a sala do banquete se encheu de escolhidos, de convidados, de chamados. Os convidados são os que são chamados. Diga comigo, os convidados. Você não convida a pessoa para vir na igreja? Vamos na igreja domingo. Vem na quarta-feira. Eu não estou convidando há 30 anos e você não convida. Os convidados são os chamados. Você está chamando. Eu congrego lá no MGA, na Rua Oratório. Vamos domingo na igreja. Você não está chamando? É os convidados. Eu não sei se foram escolhidos. Só são convidados. Convidados porque foram chamados. Não tem nada a ver com ser escolhido. A diferença entre ser chamado e ser escolhido. Mateus 22, verso 11. Mas quando o rei entrou para ver os convidados... Olha que interessante, hein? Porque convidar, você vai convidando, vai chamando, vai dando folheto, vai dando revista. Você vai convidando, né? Mateus 22, 11. Quando o rei entrou para ver os convidados, ele notou ali um homem que não estava trajado com vestes de núpcias.
Não entendi, pastor. Vai entender sim. Facinho você entender. Alguém aqui já foi na praia? Já foi na praia? Algum homem que foi na praia? Levante algum homem que já foi na praia, homem? Como é que você foi na praia? De paletó e gravata? 2 horas da tarde? O rei percebeu que tinha um homem que não estava trajado adequadamente. Por quê? Quem vai ou quem vem para as bodas, para a festa, ele vem diferente, irmão. Cada lugar, seu traje. Eu não vou num velório de chinelo de dedo, de camiseta regata e de shorts. Eu não vou num velório assim. Tá claro aí? Eu não vou num casamento de camiseta regata. O padrinho de camiseta... Mas pastor, muda o quê? Irmão, não preciso nem dar aula de etiqueta, né? De noção, de bom senso, né? O padrinho do noivo de camiseta regata, 2 semanas que ele não toma banho, de chinelo de dedo, o dedo tudo preto encardido. Alguém vai assim num casamento? Não vai. Então o rei percebeu. Ué, no casamento o padrinho, né? Na praia, não vai estar de paletó na praia. Então tem o traje da praia e tem o traje do casamento. Você entendeu? Como tem o traje da festa que ele foi convidado para ir. Mas chegando lá, olha o sinal de Deus, hein? Mateus 22, 11. Notou ali um homem que não estava trajado com vestes de núpcias. Perguntou-lhe. Acho que ele era... Você já foi em festa de bicão? Não, você nunca fez isso, né? Você nunca foi de bicão, né? Mas esse aqui parece que foi. Perguntou-lhe, 12. Amigo, como que você entrou aqui no MG? Como é que você entrou? Como é que você chegou aqui, hein? Cada um tem sua história aí, não tem? Como é que você chegou aqui na festa? Eu fui convidado. Tudo bem, mas... Deixa eu ver o seu proceder. Olha, os seus trajes. Se está adequado para estar nessa festa. Você não está vivendo na carne, não, né? Está trajado direitinho do Espírito, né? Ele não estava trajado. Verso 12. Como entraste aqui sem veste nupcial? O cara ficou calado. Vai falar o quê? Ele ficou calado. Ele me descobriu aqui, ele percebeu que eu só fui chamado. Há uma diferença entre quem foi só chamado. Eu fui chamado, ele chamou, eu vim, vai ter uma festa lá, eu vim. Mas assim mesmo, cru. Literalmente, bode. O texto está querendo dizer isso. Disse então o rei aos seus servos: amarrai-o de pés e mãos, lançai-o. Só te lembrando que a festa é do rei, tá? Eu não mando nada na festa, hein? Porque eu também fui convidado. Depois que eu fui descobrir que eu tinha sido escolhido. Disse-lhe o rei: amarrai-o de pés e mãos, lançai-o para fora nas trevas, onde haverá pranto e ranger de dentes, pois muitos são chamados, são convidados, porque ele quer que a casa dele se encha. Ele quer que a casa se encha. Muitos são chamados, mas poucos escolhidos. O que Jesus disse? Muitos. Deixa o Mateus aberto. Abre aí em Lucas 14. Olha como que o rei vê. É assim que ele vê, irmão. Por que ele faz assim? Vou te dar a revelação, tá? Na verdade, abençoados, Deus manda convidar todo mundo e depois ele mesmo faz uma peneira. Estava peneirando. A festa é do rei. Lucas 14, verso 23.
Lucas 14, verso 23. Pastor, não estou entendendo nada. Você vai entender, só acabar de ler aqui você vai entender. É só acabar de ler esse versículo você vai entender. Lucas 14, 23. Então disse o Senhor ao seu servo: olha, sai pelos caminhos e valados, força-os a entrar. Já faz 30 anos, mas continua, que faça mais 30. Fala o dia de culto, quarta-feira, 19h30, domingo às 18 horas. Dá folheto, dá o endereço, manda foto, manda o link, faz de tudo. Sai pelos valados, caminhos, força-os a entrar para que a minha casa se encha. Olha que maravilha. Mas quanto mais a casa se enche, mais muitos foram chamados. E quanto mais muitos chamados, menos poucos são os escolhidos. É o que Jesus falou. Quem está entendendo? Os chamados, muitos são chamados. Os chamados são os convidados. Abre em Efésios capítulo 1. Pastor, você está querendo dizer que Deus me trouxe aqui de um modo ou de outro? Eu fui convidado e eu vim chegar aqui. E para chegar aqui ele peneirar quem é e quem não é? É isso mesmo que eu estou falando. Pegou? Vamos de novo? Ô pastor, você está querendo dizer então que cada um tem a sua história, você não tem a sua história? Um ouviu pela rádio, outro viu pelo site, outro foi chamado pelo irmão, foi trazido. Cada um tem sua história? Pastor, você está querendo dizer que Deus me fez chegar aqui na festa para saber quem foi só chamado e quem é o escolhido? É isso mesmo, irmão. Se você está entendendo, glória a Deus pela sua vida. Ele traz as pessoas aqui, ele faz a casa se encher para saber quem são os seus escolhidos. Os que foram só chamados, Mateus 22, 5. Esses não fazem caso. Eles não vão permanecer na igreja. São só lata vazia, irmão. Pode até fazer barulho, mas não me impressiona, porque eu tenho o Espírito Santo. E se não engana a mim, vai enganar Deus, o dono da festa. Mas o mistério é ele trazer... Não vou falar rato, né? Lembra do rato e do queijo? Você sabe que rato de esgoto geralmente se mata, né? Não é? Que eles trazem doença, né? Mas existe um ratinho, chama hamster. Esse dá para criar, dá para você ter em casa, põe na gaiolinha, dá cenourinha, dá sementinha. A Midian teve um desse, quando ela era criança. Ela tinha um hamster. Ah, então é o rato que não serve para nada e o rato que dá fruto. Então tem dois tipos de rato. Não sei como você quer que fala. Lá em Mateus 25 ele usou a terminologia ovelha e bode. Olha, irmão, eu não sei que tipo de parábola que o Espírito Santo vai te falar, contanto que você entenda. Efésios capítulo 1. Efésios 1 é diferente de Mateus 20 e Mateus 22, né? Efésios 1, versículo 4. Pois nos elegeu, significa escolheu, para quem não sabe. Ter sido escolhido é ter sido eleito. Efésios 1, 4. Pois nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele.
Bom, deixa eu trocar um pouquinho em miúdos aqui. O que o Espírito Santo está falando aqui é que quem só foi chamado para a festa, ele não vai permanecer. Ô, irmão João. Ué, cadê o irmão que estava aqui? Lembra daquele irmão? Lembro. Nunca mais eu vi ele, né? Eu duvido que você não sentiu falta de alguém, irmão. Cadê aquela irmã? A irmã? Verdade, nunca mais. Todos vão ter que passar pela sala de espera. De propósito, às vezes ele dá uma canseirinha para ver se quem não foi escolhido levanta e vai embora, desiste da jornada. O escolhido vai ficar, porque é Deus que opera em vós o querer e o efetuar, o escolhido vai ficar. Mas quem não foi escolhido vai ter uma desculpa, vai ter um motivo e não vai permanecer, irmão. Só quem foi escolhido por Deus aguenta oração, louvor, culto na chuva, culto no sol, longe, perto, dificuldade, perseguição, calúnia. Só o escolhido vai permanecer. Essas coisas é preciso que aconteçam para que haja a diferença de quem apenas foi chamado. Ei, vai ter uma festa lá sábado, hein? Sábado vai ter uma festa. Aonde? Lá na sedinha da vila lá. Vou lá, hein, meu? O cara vai. Mas há algo mais importante que a festa na sedinha. O rei, o dono da festa é mais importante que a festa. E o dono da festa, de conformidade com Mateus 20, ele recompensa os seus escolhidos. Deus tem um povo escolhido. Existe um povo que foi predestinado por Deus. Eu não posso ser inocente de pensar que todo mundo foi escolhido por Deus. Porque nem Judas não foi. E andou com Jesus. Jesus seria a igreja. Então, andar com Jesus não significa muita coisa. Em outras palavras, estar na igreja não significa muita coisa. Para não falar que não significa nada. Só uma coisa que significa. É se de fato você for escolhido por Deus. O resto nada mais importa. A única coisa que tem valor é se você for escolhido por Deus. Porque quem não foi escolhido por Deus, mais dia menos dia, só vai permanecer, só vai prevalecer quem foi escolhido por Deus, não quem foi chamado por Deus. O Espírito Santo manda falar. Alguém aqui, lá atrás, quando jovem, hoje quase não faz mais isso, mas quando jovem fazia, adolescente. Alguém aqui foi procurar emprego numa agência de emprego, aí preenchia a ficha, ficava lá esperando um pouquinho. Eu sou desse tempo ainda. Preenchia a ficha de emprego. Você quer um emprego, você quer entrar naquela firma, né? Aí você preenche a ficha e vai para sua casa. Qualquer coisa eu te ligo. Aí passa 3 dias, te liga. Da agência tal, estamos te ligando aqui, você foi selecionado. Isso não quer dizer nada ainda, hein? Você não é funcionário da Ford? Você não é funcionário da Volkswagen, de uma multinacional? Isso não quer dizer nada, tá? Um telefonema não quer dizer nada. Não fica fazendo festa, hein? Me ligaram onde? Não faz festa não, porque isso não quer dizer nada. Isso não quer dizer nada. Então você vem aqui amanhã, você fez a ficha e selecionamos aqui e vem aqui amanhã. Aí você vai lá, de novo na agência. A agência te dava uma carta para encaminhar, isso também não quer dizer nada, tá? Aí você ia lá na Mercedes, uma multinacional, com a carta de indicação. Você ainda não é funcionário da Mercedes. Tá claro ou não tá claro?
Você está só sendo indicado. Você só está sendo chamado. Você não entrou ainda. Está claro aí? Mesmo que você vá na Mercedes, não quer dizer nada. Quantas vagas? Para ser eleito? 5 vagas. Quantas pessoas? 100. Mas eu já estou dentro da Mercedes. Mas isso não quer dizer nada, irmão. Eu vou fazer aqui, passar aqui no departamento pessoal. Isso não quer dizer nada. Isso não quer dizer nada, irmão. Ainda não quer dizer nada. Você vai ser selecionado. 100 pessoas, 5 vagas. Você é um dos 100? Você só foi chamado. Mas não foi escolhido ainda. Está claro ou não está claro? Você não foi escolhido ainda. Não faz festa não, hein? Não sai contando para todo mundo. Eu vou trabalhar na Mercedes. Calma com a ansiedade. Segura ela aí. É porque não quer dizer nada. Você vai lá na Mercedes, segunda-feira de manhã, cedinho. Chega lá, está uma fila que você nem imagina. Ou você está achando que só você quer emprego? Ô, pastor, eu estou vendo um carro aí. Aquele carro. Ô, irmão, o que você quer, todo mundo quer, tá? Já pensou nisso? Ou aquele carro tá barato. O que você quer, todo mundo quer. Ou tô vendo uma casa barata. O que você quer, todo mundo quer. Você não é o único que quer o emprego. Segunda-feira na Mercedes, cedinho, né? Tá bom. O cara vai lá, passa gel, penteia o cabelo. Quando chegar, tá uma fila que ele nem imagina. É ou não é verdade? Não quer dizer nada, irmão. Ele só foi chamado. Quem está entendendo? E você foi só chamado? Ou você já está para o lado de dentro do salão, hein, da festa? Ou já foi efetivado? Eu não acredito que eu estou na salinha de espera há 30 anos ainda. Né? 30 anos na salinha de espera? No RH? Para ver se eu me encaixo naquela vaga? 30 anos! 30 anos, acho que já sou funcionário, né? Não sou chefe, não sou dono. Mas eu já estou para o lado de dentro. Você consegue me entender? Mas eu já vi pessoas que depois de 10 anos, eu achava que tinha sido escolhido, quando fui ver, só tinha sido chamado. E como é que você sabe? Porque o escolhido permanece até o fim da vida dele. É só você ler a Bíblia. É só você olhar para todo. Olha para Samuel. Pega qualquer um. Não precisa ser em graça não, irmão. Pega qualquer um. Pode ser o Abraão, pode ser o José, antes da lei. Pode ser o Moisés na lei, pode ser o Josué, pode ser o Caleb. Na graça, pode ser Paulo, pode ser Timóteo. Pega qualquer um da Bíblia. Rastreia a história dele. Moisés até o fim, Abraão até o fim, Davi até o fim, Elias até o fim, Geazi não. O Geazi não deu certo. O escolhido é o que permanece. O que só foi chamado, mais tempo, menos tempo, mais dia, menos dia, você nunca mais vai ver ele. Falei. Mas o cara conhecia a graça, falava... Não quer dizer nada, irmão. Ele só foi avisado que segunda-feira para ele estar de manhã lá para fazer. Ele não está efetivado. O que eu já conheci de pessoas que não tinham sido efetivadas, não me empolguei, hein? Não me empolguei, hein? É claro que eu não posso citar nomes, mas o que já teve aqui de pessoas que falavam da graça, e tá... Cadê? Nem aqui... Vê se você entende. Nem na Mercedes, nem na Ford, nem na Volkswagen. Não está em lugar nenhum. Desculpa, irmão. Não está em lugar nenhum. Não está na Volkswagen, não está na Ford, não está na Fiat, não está na GM. Não está, sabe? Não está em lugar nenhum. Para mim está claro que não foi escolhido. Só foi chamado. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Um dos mistérios revelados nessa noite é você entender
que quem foi escolhido é o que permanece para sempre. Sem conversa. Não permaneceu, voltou para o mundão, voltou para a carne. Está claro que só foi chamado e não escolhido. Cadê os que entenderam? A primeira música que eu fiz, assim que me foi revelada a graça, março de 1997. Fomos escolhidos por Deus, chamados para o seu louvor, justificados pela fé em Jesus, predestinados a uma eterna redenção. Eu estava lendo Colossenses 2. E assim como eleitos de Deus, cumprindo a vontade do Pai. Filipenses 2. Declaramos que Jesus é o Senhor. Então os sinais, as evidências vão se encaixando. Vai provando que o tal foi escolhido por Deus. Deus testifica por meio de sinais, por meio de evidência. Eu não vou ficar falando o nome, claro, mas todos vocês aqui, todos vocês devem lembrar de alguém que já não está mais nem aqui e nem em lugar nenhum. É ou não é verdade? É verdade. Pensa aí. Agora, vê o que eu vou falar. Desde 97, vocês estão ouvindo a graça. Fez seminário, primeira vez, babá. Se todas as pessoas que foram chamadas, desde quando você chegou, tivesse aqui, não ia caber. Hein, Reinaldo? Ia caber aqui? Desde 97? Vai lembrando aí, cadê aqueles que veio com... Até veio com vocês. Cadê? Tem até uns parentes no meio. Ué, mas sou obrigado. Mas cadê? Eu não estou dizendo que não é salvo, hein? Está me suportando? Estou dizendo que não foi escolhido. É diferente. Não estou dizendo que não é salvo. Pela graça sois salvos. Isso é outro departamento. Mas para a festa, só os escolhidos. Para a festa, só os escolhidos. Vamos ficar de pé. Para a festa, para o banquete, só os escolhidos. Agora, o que o Espírito Santo quer que você entenda antes de irmos embora. Você tem que ver aí a probabilidade. Se a sua probabilidade é mais de permanecer até o fim, ou é mais de parar daqui 1, 2 meses? Não, vê aí se você já pensou assim. Não, eu vou parar com tudo, eu não vou mais não. Que é isso? Eu não... Você já pensou, irmão? Porque tem crente que ele tem prazo de validade. Igual um massa de tomate. Mas não tem lógica o crente ter data de validade, porque Hebreus 9 diz que o sangue da aliança é um sangue eterno. Mas se o sangue é eterno, então a minha vida espiritual com Deus, cristã, ela tem que ser eterna também. Já dizia Jesus, aquele que pega no arado e olha para trás, não é digno de mim. Tem alguém entendendo o que eu estou falando? Os convidados, mas não eram dignos. Não é digno. Muita gente que não é digna, viu, Jéssica? E você sabe que a festa é dele, né? Eu posso até chamar para vir para a festa. Mas me parece que alguns ele fala assim, não, esse eu não quero que venha não, hein? A festa é dele. Ele tem os seus motivos. Imagina você fazendo uma festa. Aquele que te fez mal, aquele que te prejudicou. Vamos falar, sem hipocrisia, vai. Eu duvido que você vai querer aquele que te prejudicou na sua festa. Sua filha fazendo 15 anos de aniversário, debutante, tal, aquela festona, e aquele malfeitor na sua festa. Você vai chamar? Não acredito que você vai chamar. Sejamos razoáveis. Pessoas normais. Sem hipocrisia. Não, pastor, eu chamo. Eu amo ele. Amo ela é de galinha, irmão. Moela de galinha.
eu quero dar glória a Deus pelos que irão permanecer. Porque na verdade, irmãos, o rei, que é o próprio Deus, ele sabe a quem ele escolheu. E ele sabe a quem apenas ele chamou. Mas então por que ele chamou? Ele já falou em Lucas 14, para que a minha casa se encha. Ele gosta de festa, ele gosta de casa cheia. Espírito Santo de Deus, faça a sua oração aí. Aliás, eu não sei que tipo de oração você faria nesse momento. Você não vai falar assim: Senhor, eu nem sei porque eu estou vindo aqui ainda, porque eu não estou mais nem vendo o queijo. Sempre tem queijo aqui, irmão, graças a Deus. Culto de oração tem cada queijo aqui que as pessoas vêm de longe por causa desse queijo. Nossa, que mover, a gente chama o queijo de mover. Que mover, 10 e 11 de junho, que maravilha. Sabe, irmãos, tinha duas pessoas, duas mulheres na verdade. Mateus 22, 5, uma não se importou muito, até foi: Senhor, ela aí, dá uma bronca nela aí, porque olha quanta louça tem que lavar, olha só, tem que limpar a casa. Ela não quer nem saber de me ajudar, fica só aí querendo saber de igreja. Eu estou falando de Marta e Maria, tá? Jesus falou: Marta, Marta, vem aqui, Marta, não se aveste não, Maria escolheu a melhor parte. Em outras palavras, ela escolheu as coisas do céu. Paulo disse: buscai as coisas de cima. A louça você lava depois, e se for arrebatado, fica aí para quem quiser lavar. Fale com Deus. Graças te dou, Senhor, por ter me chamado e me escolhido para te servir, para a sua glória. É meu propósito permanecer até o fim. Não, Senhor, longe de mim te largar. Eu digo como os discípulos: para onde iremos nós? Só tu tens a palavra da vida eterna. Para onde que eu vou? Não, para a lei eu não vou voltar. Ficar em casa sem fazer nada eu não vou. Não vou. Não, Senhor, eu nasci para a glória do Senhor. Predestinado estou, Abba Pai, e há anjos em meu favor. Eu nasci segundo a vontade de Deus, que em Cristo me reconciliou, e em graça agora estou. Essa é a minha confissão de fé. E como diz o Salmo 138, eu te louvarei, Senhor, por toda a minha vida, e na presença dos deuses a ti cantarei louvores. Não, Senhor, não, eu não penso em te largar, em largar o ministério na qual eu fui chamado, predestinado. Não, Senhor, eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. A motivação que me faz estar aqui, Senhor, é a tua presença. É assim que eu sinto Jesus. Se de repente eu chorar, se em outras línguas eu falar, é assim que eu sinto a presença. A minha motivação é a presença de Deus. Deus, eu preciso de ti. Não é o Senhor que precisa de mim. Eu preciso de ti para viver, para reinar, para avançar. Eu preciso de ti. Espírito Santo, da promessa com o qual eu fui selado para o dia da redenção. Graças te dou, Senhor. Em tudo eu dou graças ao meu Deus. Graças te dou, Senhor, por ter me escolhido desde antes da fundação do mundo. Eu me lembro, Senhor, quando o Senhor me revelou a graça, e teve pessoas que não fizeram caso. Nossa, Senhor, pessoas que até falavam em línguas. Tinha uma mulher que era pastora, cheia do Espírito Santo, mas a tua graça foi revelada, ela foi embora. Hoje ela não trabalha em firma nenhuma, não está na Mercedes, não está na Volkswagen, não está na Ford. Ela não foi escolhida, Senhor. Eu me lembro quando o Senhor me disse em 97:
A graça veio mostrar que o que é porque sempre foi, e o que não é porque nunca foi. Senhor, eu pensei que era. Não, nunca foi. A graça veio mostrar a diferença entre quem serve a Deus e quem não serve, quem ama a Deus e quem apenas está interessado no que Ele tem. Por isso eu termino minha oração dizendo: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, de toda a tua alma, de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. Eu penso que não sou o único que preciso de Deus. Eu penso que há mais pessoas. Os que são chamados não se importam. Podem morrer, como já vi muitos. Podem não conseguir atravessar o oceano, como já vi muitos. Mas os que foram escolhidos são os que dirão: Ebenezer, até aqui me ajudou o Senhor. Eu sei que tudo podes e que nenhum dos seus planos pode ser impedido. Eu sei, Senhor, que até aqui o Senhor tem me ajudado. Fiel, como disse Paulo, é o que nos escolheu. Fiel é Ele, o qual também nos fará até o fim, para a sua glória. Assim seja, em nome de Jesus Cristo, o ressuscitado. A graça e a paz e a cobertura angelical e a plena predestinação de Deus seja com todos os escolhidos de Deus, aqui e em toda a face da terra. Os escolhidos de Deus, Paulo diz, não serão envergonhados. Os escolhidos de Deus são mais do que vencedores. Os escolhidos de Deus atravessarão o rio de Ezequiel a nado nas braçadas e na força do Espírito Santo. Caminharão e não se fatigarão, não se cansarão, porque o Senhor é a sua força. Bem-aventurados os escolhidos de Deus. Glória a Deus pelos que foram escolhidos por Deus. Graça e paz sejam com todos vocês. Graça e paz. Adquira a sua revista lá na livraria para dar para aquela pessoa que Deus pôs no seu coração.